Hoje, quando acontece qualquer coisa aí, durante a semana, que alguém faz alguma coisa que se identifica com o público, ou então é vítima de alguma coisa e todo mundo se solidariza com aquela situação, as pessoas colocam assim: ah, fulano me representa. Fulano me representa. Ou então fala assim: fulano não me representa. Né? E daí cada um tem na sua mente aí essa frase aí: quem é que representa, quem é que não representa. E hoje nós vamos estudar uma passagem das Escrituras que, principalmente aqueles que foram criados dentro da igreja, desde que foram bebês, já viram essa história inúmeras vezes, principalmente nas EBFs, e daí cantava musiquinha e fazia gesto. E pela fotografia aí vocês já identificaram qual que é a nossa história, qual que é o texto das Escrituras que nós vamos meditar nessa manhã. 1 Samuel, capítulo 17, você pode acompanhar aí na tela mesmo? Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Nas primeiras décadas do estabelecimento do povo de Deus na Terra Prometida, sem dúvida nenhuma, os seus maiores inimigos foram os filisteus. Se depois de alguns séculos foram os assírios, os babilônicos, os inimigos, mas nos primeiros anos, quando o povo foi para se estabelecer na terra, os seus maiores inimigos foram os filisteus. As maiores batalhas que as Escrituras narram foram contra os filisteus. Os maiores inimigos do povo de Deus na conquista da terra prometida. E aqui nós vemos uma batalha no tempo do rei Saul, em que o exército do povo de Deus, eles foram desafiados pelos seus maiores inimigos, que eram os filisteus. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Então, o exército dos filisteus reunidos no local, e o exército de Israel, comandados pelo rei Saul, de outro lado lá, preparados para a batalha. Estavam esses num monte do lado da além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então, um estava numa montanha, num monte, o outro no monte, e provavelmente eles se avistavam, e no meio lá tinha, então, um vale que separava, e todos ali na expectativa daquela batalha. Então, saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, de altura de 6 côvados e 1 palmo. Daí tem, se você começar a estudar, aí você vai ver que tem muitas interpretações pro tamanho de Golias. Desde 2,20 metros até quase 3 metros, dependendo do que eles vão entender por esse côvado, qual é a medida desse côvado, vai se dar uma... Mas de qualquer forma, não resta dúvidas nenhuma de que ele era um homem muito mais alto e muito mais forte do que todos os demais. Ele se sobressaía
no meio do exército. E era um homem preparado para a batalha. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Então esse peso aí também vai variar do cálculo em relação ao tamanho que era esse Golias. Mas com certeza era uma armadura, uma vestimenta, um aparato muito pesado. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Então, era um homem não somente forte, grande, mas ele era extremamente preparado e estava equipado aí para batalha. Parou, chamou as tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós, servos de Saul? Escolhei entre vós um homem que desça contra mim. Não. Olha, não tem necessidade de tanta gente morrer. Não tem necessidade dessa batalha. Escolhe alguém entre vocês e ele lute contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Então, muito inteligente. Além de tudo, ele é muito inteligente. Porque ele fala assim: só vai lutar eu contra um guerreiro deles. Quem vencer vai dominar, o outro vai ser escravo, ninguém vai mais morrer, nós não vamos perder soldados, e por outro lado, também a gente não vai perder escravo, porque eles vão se tornar nossos servos. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Diz que as batidas do queixo e do joelho se ouvia lá do outro lado. Pensaram que eles estavam batendo os escudos, não, mas eram os joelhos e os dentes, que eles estavam de medo diante daquele homem, daquele gigante, daquele guerreiro. Daí surgiu um novo personagem. Davi era filho daquele Efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha oito filhos nos dias de Saul. Nos dias de Saul, tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul, e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo, Abinadab, e o terceiro, Samá. Dos 8, os 3 mais velhos foram para a guerra. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram a Saul. Vocês lembram lá quando Samuel foi procurar Jessé para ungir o rei? Ele chamou os 7 mais velhos e Davi estava lá no pasto, no campo, cuidando das ovelhas. O irmão caçula, que ninguém dava valor nenhum, mas novo. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Então acho que quando terminava o dia assim, ou no começo do dia, ou na hora do almoço, ele dava uma chegadinha lá no acampamento para ver como estavam as coisas lá, e voltava para tomar conta das ovelhas. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias.
40 dias, todos os dias, Golias chegava e falava, como é que é? Cadê o representante de vocês? Não tem ninguém? 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho, leva, peço-te, para teus irmãos, um efa desse trigo tostado e esses 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Olha, seus irmãos estão comendo lá a comida lá que é servida para o exército, e a comida lá acho que está meio fraquinha, então você leva um reforço lá para eles. Porém, esses 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, e ver se vão bem, e trarás uma prova de como eles passam. Ó, eu não vou acreditar só no que você falar, você tem que me provar que chega lá, você tira um selfie lá tira um selfie lá com eles e você traz para mim. Brincadeira. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha. E a gritos chamavam a peleja. Estranho, né? Quer dizer, eles lá todos os dias se preparando para a batalha, só que o filisteu desafiava um deles para ir, e ninguém se apresentava para desafiar, para enfrentar aquele guerreiro lá. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Vamos tirar um selfie aqui para mandar para o pai. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, Golias, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. 40 dias já tinha falado, e agora está falando de novo, e Davi está lá presente. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos. Então quer dizer, um ficava falando assim para o outro: está vendo? Está vendo o que ele está falando? Olha, e Saul falou que aquele que enfrentar vai casar com a filha dele, vai ser príncipe, e não vai pagar mais imposto. Quer dizer, um ficava falando isso para o outro, para ver, ah não, eu vou. Só que a gente sempre acha que é o outro, né? Vai. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quer dizer, Davi falou: como que é essa história aí? Como que é? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos dos deuses? Quem ele é? Olha, todos os demais, os soldados, estavam temendo. Davi olha, ele fala assim: quem que é aquele cara? Quem que ele pensa que ele é? Ele está se achando. Ou ele era muito confiante, ou ele era irresponsável. Quando a gente vê pessoas assim, muito valente, ou ele é confiante demais, ou é um irresponsável. E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir.
ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse, quer dizer, o irmão mais velho vê chegar lá o irmãozinho menor lá e começa a conversar com todos os soldados e começa a ter aquela atitude de valentia em relação ao... Ele pegou e ficou muito bravo. Por que você veio aqui? Por que descesse aqui? E a quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Daí ele fala assim, bem conheço a sua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Quer dizer, você veio aqui só de curioso. Eu conheço você. Quer dizer, eu acho que ele começou a ficar com vergonha da covardia dele. E daí, quando chega o irmão mais novo e a covardia deles é exposta, então ao invés dele tomar uma atitude diferente, o que ele faz? Ele se revolta contra aquele que está falando. E muitas vezes a gente passa por isso, né? Nós estamos numa determinada situação e a gente fala assim, olha, mas a palavra de Deus fala isso, 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 isso. Ao invés da pessoa ficar brava com Deus, ela fica brava com você. Não é verdade? Quantas vezes acontece isso? Não, mas a palavra de... Você arrumou inimigo. Ele não vai te contradizer. Ele não vai pegar outro texto e falar, não é isso que significa isso. Veja isso, veja. As pessoas não falam isso. Mas eles querem te matar. E se pudessem, te matariam. Respondeu Davi, o que você viu agora? Fiz somente uma pergunta. O que eu falei? Perguntar ofende. O homem não muda, não é? O homem não muda. Desviou-se dele para o outro e falou, ele ó, deixa eu cair fora aqui do meu irmão. Caiu fora, desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Quer dizer, ele começou em vários lugares para confirmar se aquilo lá era verdade. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamar. Ó Saul, tem um rapazinho lá, e ele falou que Golias não pode ficar falando essas coisas. Que ele é um incircunciso. Que ele não é ninguém para ficar desafiando o exército do Senhor. Só fala, traz esse rapaz aqui. Deixa eu ter uma conversinha com ele. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Não fica assim. Não se preocupe mais. Eu vou lutar contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele, guerreiro, desde essa mulher. Você é um adolescente ainda. Você é um jovenzinho, ele é um guerreiro preparado. Você não pode. Respondeu Davi a Saul, teu servo apacenta as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou o cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Já pensou? Na unha? O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles. É diferente. Porquanto afrontou
os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Olha a consciência que ele tinha de que não tinha sido a força dele. É o Senhor que tinha livrado ele do urso e do leão e que agora iria livrá-lo das mãos do filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, o Senhor seja contigo. O que eu vou falar? Vai. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Aquele jovenzinho lá, todo agora paramentado lá com aquelas armaduras. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Era um rapaz do campo, que estava acostumado a correr, subir em árvore, talvez nadar, acostumado com a liberdade. De repente coloca aquele armadura. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Quer dizer, Saul não estava confiando em Deus. Achava que para Davi ser protegido, precisava de toda aquela armadura. Ele falou assim: não, eu não posso usar isso aqui, eu nunca usei isso. Eu não tenho domínio sobre isso. E tirou todas aquelas coisas. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro. E as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Que é essa arma aí que vocês têm ali no fundo, uma espécie de estilingue, né? O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Assim como ele havia sido desprezado pelos seus irmãos, pelos soldados de Saul, ele também agora é desprezado por Golias. Golias olha aquele rapazinho lá, ruivo, jovem, de boa aparência, e quem que é esse rapaz? Ele devia cantar lá junto com os menudos. Não, existem os menudos ainda? Não? Bem, você me falou que ainda tinha. Os menudos, não sei de onde eu fui tirar isso. Qual que é agora que está na moda aí? Dominó? Diz. Piorou? Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Quer dizer, só pelo fato de Davi se propor a enfrentar Golias, ele já ficou indignado. Ele ficou ofendido. Como que um rapaz desse tem a coragem, tem a pretensão de me enfrentar? Você pensa que eu sou algum cachorro? É isso aí que ele usa, né? Você pensa que eu sou algum cão? Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Eu vou acabar com você, vou te estraçalhar. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Eu, quando estava lendo esse texto aqui, eu comecei a pensar que muitas vezes nós vamos evangelizar alguém, nós vamos falar das escrituras com alguém, e nós vamos com os nossos argumentos. Nós queremos ir com a nossa força.
Nós queremos ir com a nossa estratégia. Não é isso que acontece? Eu vou falar isso. Se o Senhor não estiver por detrás, se o Senhor não for junto, se o Espírito Santo não acompanhar a nossa palavra, não adianta. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo, às aves do céu e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Olha, ele falou assim, não somente você, mas todo o exército dos filisteus vai ser entregue às bestas feras do campo. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva. Não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. O Senhor que salva. O Senhor, Ele não precisa de espada, Ele não precisa de couraça, Ele não precisa de exército, Ele salva. Esse é um versículo maravilhoso, está aqui marcado na minha Bíblia, aqui, olha. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Davi meteu no alforge e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Eu lembro até que quando contava essa história aqui, o pessoal fazia uma brincadeira, falava assim que todo o exército de Israel viu aquele homem gigante, e Davi viu aquela testa gigante. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, e desembainhou-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Então, os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram. E aí sim, perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho, de Saaraim até Gate e até Ecrom. Depois que Davi tinha derrotado o filisteu, o gigante, então daí o exército de Israel e de Judá, eles tiveram coragem, tiveram forças, perseguiram os filisteus e os derrotaram. Ele me representa. Essa passagem é uma das passagens que ela é mais utilizada para motivação, para autoajuda. Vai, confia, você vai derrotar os seus inimigos, você vai vencer. Quem que é seus inimigos? Quem que são os nossos Golias? Então daí a gente vai imaginar lá o teu chefe, o teu patrão, teu colega de trabalho que te afronta, aquela pessoa que te persegue. Será que são essas pessoas que são nossas inimigas? Ou será que essas pessoas foram levantadas por Deus para nos lapidar, para nos moldar?
o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Veja os alvos que você colocou para 2016 e veja qual é a pessoa que está mais dificultando a realização daquele alvo. Por exemplo, eu tinha feito assim, o propósito desse ano caminhar pelo menos 3 vezes por semana, 1 hora. Sabe quem está impedindo eu de fazer isso? Não é a Lenice. Sou eu mesmo. Você vai, esse ano eu vou emagrecer tantos quilos. E ninguém está empurrando comida na sua boca. É você mesmo. Esse ano quando alguém vier com uma palavra mais dura, eu vou me segurar. Tantas coisas que a gente tem, não é isso? E quem que impede a gente de realizar aquilo? Nós mesmos. Nós somos os nossos maiores inimigos. Deus fala assim para Caim: o teu pecado será contra você. O mundo é nosso inimigo. O mundo, entenda esse sistema que está aí, que nos afronta, que nos desequilibra, que faz com que a gente duvide dos nossos valores, da nossa fé, dos nossos princípios, dos caminhos de Deus. A gente olha para a palavra, é uma coisa. Daí a gente olha para o mundo e fala, mas como? Isso não tem nada a ver. E parece que depois, durante a semana, a gente é envolvido por tantas coisas desse mundo, dessa sociedade, que quando a gente vem para a palavra de Deus, a gente parece que a gente está louco. E o diabo e as potestades, o inimigo que está por detrás de tudo isso. Por isso que lá em Efésios 2, de 1 a 3, Paulo escreve assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então os nossos inimigos: o curso deste mundo, o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, e as inclinações da nossa carne. Esses são nossos inimigos. Não é outro. Segunda Pedro 2,19 diz assim: prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. O que Golias falou? Vamos lutar. Quem perder vai ser escravo daquele que ganhar. E é assim. É assim que diz a palavra. Então, quando nós somos vencidos pelo pecado, nós somos escravos do pecado. Muitas vezes, a gente quer se afastar de Deus porque a gente quer ter liberdade. Quantas vezes? Às vezes as pessoas falam assim: eu quero me libertar. Daí ele deixa de servir a Deus e vai se tornar escravo de quem? Do pecado. Lembrando que Davi fala assim: eu prefiro estar debaixo da servidão de Deus, porque Ele é misericordioso. O mundo, o pecado, o diabo, ele não é misericordioso. Ele atrai com belezas aparentes, mas depois ele é implacável. Quem nós somos nessa história? Quando se falam isso pra gente, a gente é levado para nós sermos quem? Davi. Vai, derrote.
Mas sabe quem nós somos nessa história? Muitas vezes nós somos Golias. Nós somos o Golias da história. Porque nós somos presunçosos como Golias. Nós somos autossuficientes como Golias. E nós somos zombadores como Golias. Nós vivemos época em que as pessoas que se dizem cristãs, elas são zombadores de Deus, zombadores do Evangelho. Elas têm os conceitos mais degradantes a respeito de Deus e a respeito do Evangelho. Eles acham que Deus está a serviço delas. Que Deus não está no controle das coisas. Que Deus passa 24 horas apenas para servir o homem. Isso o que é? É zombar de Deus e zombar da sua palavra. Mas mais claramente, mais objetivamente, nós somos os irmãos de Davi. É esses que nós somos nessa história. Quando fala dos irmãos de Davi, do exército de Saul e de Saul, está falando de nós. Da nossa atitude diante do mundo, diante das dificuldades. Porque nós somos medrosos, nós somos covardes. Porque, vê só, às vezes nós temos, em algumas situações, nós temos medo, mas o que nós fazemos? Nós enfrentamos o medo e vamos à batalha. Mas muitas vezes, o nosso medo, ele é acompanhado de quê? De covardia, de omissão. Em várias situações. Quantas vezes a gente está dialogando com alguém e a gente fala assim, puxa, eu gostaria de compartilhar do Evangelho com essa pessoa. Ah, mas como que ela vai reagir? O que ela vai pensar de mim? Então a gente tem medo e a gente, o que a gente faz? A gente recua e se acovarda. Impotentes. Então tem muitas situações em que a gente não sabe o que fazer. Não temos força, não temos estratégia, não temos armas. E nós somos o quê? Dependentes. Que outra pessoa faça aquilo que nós estamos em necessidade. Não é assim? Então nessa história, embora muitas vezes a gente queira se identificar com Davi, mas nós somos os irmãos de Davi. Aqueles que ficam lá atrás, observando, com os joelhos tremendo, inseguros, impotentes, com medo, covardes. E quem é Davi? Davi aqui nessa história, ele representa a figura de Cristo. É aquele que vai à frente e vence no lugar de outro. Disposto, aquele que se dispõe a lutar e a fazer. Aquele que é focado em que ele vê o gigante, e ele fala assim, ele não pode fazer isso, porque ele está afrontando o Deus de Israel. Ele não está afrontando o exército, mas ele está afrontando a Deus. Quem é ele para afrontar a Deus? E Cristo fala assim, eu não vim fazer a minha própria vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Não seguia pelas aparências. Ele era enorme. Tinha aquela couraça. Mas Davi sabia que Deus o havia entregue em suas mãos. Não usa estratégias humanas. Nada de lança, nada de couraça. Mas vai na força do Senhor. E confiante em Deus. Sabendo que era o Senhor que iria suprir. Que era o Senhor que ia dar vitória. Que é o Senhor que salva. Então, irmãos,
nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, na nossa maior guerra, que é a respeito da nossa alma, nós não temos capacidade nenhuma. Nós precisamos que um valente vá à frente e vença essa batalha. Vença essa batalha por nós. Para que depois da vitória dele, nós possamos ir atrás. E daí nós possamos vencer com ele. Assim como foram os irmãos de Davi. O que os irmãos de Davi fizeram depois que o gigante tinha morrido? Daí eles foram atrás dos filisteus. Mas depois que Davi havia derrotado o gigante. Então, nós somos os irmãos de Davi nessa história. E nós precisamos do valente, do vencedor, do campeão, para derrotar os nossos inimigos. Então, nessa história, é Davi que nos representa, representando a Cristo. Aquele que se entregou por nós, aquele que nos representou diante de Deus para vencer a morte, para vencer o pecado. Efésios 2, de 1 a 3 de novo. Ele vos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua agora nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira. Nós éramos, agora não somos nós mais. Por quê? Porque Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. 1 Coríntios 15, 55 a 58. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o exército de Israel, eles alcançaram vitória através de quem? De Davi. E nós alcançamos vitória através de quem? Do descendente de Davi. A raiz de Davi, que venceu e que vai abrir o livro. Irmãos, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ele é o nosso vencedor. Ele é o nosso herói. Então, que todas as vezes que nós voltarmos o nosso olhar para essa passagem, nós possamos enxergar Cristo ali na figura de Davi, vencendo aquele gigante, vencendo aquela batalha. E nós, na nossa covardia, na nossa fraqueza, no nosso medo, Cristo nos suprindo de todas as nossas deficiências. Ele, Cristo, me representa. Ele nos representa diante do Pai. Naquele dia em que todos nós comparecermos diante de Deus, quem vai te representar? Você mesmo? Você vai apresentar o teu currículo? A tua moralidade? A tua religiosidade? A tua decisão? O que será? A nossa única chance de comparecermos diante de Deus e permanecermos ali de pé é se Cristo for o nosso advogado, o nosso representante, aquele que padeceu por nós, aquele que venceu a morte no nosso lugar. É por isso que nós estamos aqui nesta manhã. Nós estamos aqui nesta manhã para comemorarmos isso, para lembrarmos isso. Nós não estamos aqui para lembrarmos o que nós fizemos.
mas aquilo que Cristo fez por nós. Entregou seu corpo, derramou seu sangue, para que nós recebêssemos a vitória juntamente com Ele. Amém, queridos? Vamos orar. Pai, obrigado pela sua palavra, Senhor, e porque o Senhor enviou o teu único filho para que ele derrotasse o nosso pecado, para que ele derrotasse Satanás, para que ele derrotasse a morte, e que através da ressurreição do seu filho, que venceu a morte, nós também possamos alcançar vida. Obrigado, Senhor, por esse pão que nós vamos participar agora, que representa o corpo de Cristo que padeceu por nós. E também por esse cálice, que representa o sangue de Cristo derramado em nosso favor, para que também nós pudéssemos participar daquela grande ceia que nos será oferecida naquele grande dia. Em nome de Jesus, amém. Enquanto nós participamos de mais um louvor, se você já se despiu de toda a sua estratégia, de todo o seu currículo, de toda a sua moralidade, de toda a sua religiosidade, e você tem depositado a tua confiança, a tua salvação, somente em Cristo, como seu valente, como seu guerreiro, como seu libertador, como seu herói, como seu vencedor, você é convidado para participar da mesa do Senhor. Então você venha pelos cantos e volte então pela direita depois de servir do cálice e do pão.